Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quinta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, te convidamos a meditar conosco hoje com a leitura de Daniel, capítulo 5. Esse capítulo relata uma experiência de Daniel com Belsazar, o filho de Nabucodonosor. Essa leitura, esse livro de Daniel, acontece num contexto histórico em que o povo de Judá estava exilado na Babilônia. Começamos com o reinado de Nabucodonosor. Ontem nós lemos as últimas histórias sobre Nabucodonosor e após a morte dele, o seu filho Belsazar reina em seu lugar. Existe um único capítulo no livro de Daniel, que é esse capítulo 5, relatando como Belsazar, apesar do conhecimento que ele teve, ele não se humilhou diante de Deus, e por isso seu reino foi rapidamente tirado e dado aos medos e aos persas. Daniel aqui já um pouco mais experiente, mais maduro, com mais idade, é novamente chamado para interpretar um sonho. Nós vamos ler sobre o sonho de Belsazar e a sua interpretação, mas algo que destaca nesse texto é que, além da fidelidade de Daniel, da sua humildade na presença de Deus para servir a Deus e servir aos outros sem interesses próprios, nós vamos ver que da parte de Belsazar, filho de Nabucodonosor, o conhecimento trouxe ao coração dele orgulho, mas ele não se dispôs a servir e a se humilhar diante de Deus e das pessoas. Em 1 Coríntios 8, o apóstolo Paulo fala sobre isso, como o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então, que a nossa leitura bíblica, que a nossa meditação e até mesmo esse período que estamos fazendo de jejum e de oração possa ser não para nós adquirirmos mais informação e conhecimento apenas, mas para o nosso coração experimentar temor diante de Deus. Amém. E também uma disposição para amarmos e servirmos o nosso próximo. E queremos te convidar a participar conosco desse período de jejum e oração também conosco. Sim. Se você já iniciou, nós somos muito gratos de ter vocês conosco, mas se você ainda quer iniciar, você pode iniciar e nós vamos estar fazendo esse jejum essa semana e semana que vem durante a leitura do livro de Daniel, porque nós podemos ver através das histórias, desses relatos da vida de Daniel, que ele era um homem que orava e jejuava. E nós queremos experimentar mais de Deus. Esse jejum você pode fazer por qual causa você quiser, sim, mas para nós o principal é ter mais discernimento, sabedoria e poder perceber o que Deus tem falado conosco. Sim. Assim como Daniel, ele tinha esse discernimento para entender sonhos, para as visões, e ele mesmo recebia direções de Deus. E é isso que nós queremos para a nossa vida. Sim. Então vamos orar, pedir ao Senhor para abençoar esse tempo que nós estamos aqui juntos, meditando na palavra do Senhor, que essa palavra venha. Na palavra já diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Exato. E que ela possa surtir o efeito para o qual ela foi lançada. Assim então que tudo aquilo que nós estamos meditando aqui possa vir e trazer transformação nas nossas vidas e falar aos nossos corações. Essa é a nossa oração. Vamos orar pedindo entendimento ao Espírito Santo e vamos ler hoje então Daniel capítulo 5. Ao final dessa leitura, eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e sua família. Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra, que sempre recebemos com muita alegria, com ações de graças e com honra. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento e nos dar entendimento e revelação da Tua palavra. Abre os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua lei. Ensina-nos, Espírito Santo, seja o nosso mestre e aplique as verdades dessa palavra às nossas mentes e aos nossos corações. Te pedimos com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então a leitura de Daniel, capítulo 5. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho diante deles. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu pai, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei, os seus nobres, as suas mulheres e concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e concubinas beberam nas taças. Então olha a quantidade de taças de ouro, porque falavam que eram 1000 dos seus nobres, mais as suas mulheres e as suas concubinas beberam nessas taças de ouro.
Enquanto bebiam vinho, louvavam os seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Sim, a gente sabe que o rei Nabucodonosor, no início do seu reinado, invadiu, dentre outras cidades e regiões ao redor, a região de Judá, a cidade de Jerusalém, e destruiu o templo do Senhor. Aquele glorioso templo construído por Salomão foi destruído pelo exército de Nabucodonosor, e naquela ocasião eles trouxeram para a Babilônia, ou levaram para a Babilônia, vários utensílios. Lembre-se de que esses utensílios foram construídos com ofertas dadas pelo povo de Deus, inclusive pelo próprio rei Salomão, ofertas que haviam sido acumuladas pelo rei Davi para o serviço do templo do Senhor, para glorificar a Deus. E esses objetos que haviam sido roubados para a Babilônia são então utilizados para esse momento de orgia, onde eles estavam cultuando os seus falsos deuses, e com muitos ídolos de vários materiais ao redor, eles estavam ali celebrando uma festa, se embebedando e adorando os seus ídolos. Diz no verso 5 que, de repente, apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever diante do candelabro, no reboco da parede do palácio real. O rei observou a palma da mão, enquanto ela escrevia. O seu rosto ficou pálido, os seus pensamentos o assustaram. As articulações dos seus quadris se deslocaram e os seus joelhos batiam um no outro. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e governará sobre 1/3 do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado, e o seu rosto se tornou mais pálido. Os seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido as palavras do rei, dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fique assustados com os teus pensamentos. Existe um homem no teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu pai, verificou-se que ele era um iluminado e tinha uma inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, o teu pai, sim, o teu pai, o rei, nomeou o chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. E ela segue dizendo: verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, o nome que Nabucodonosor deu a Daniel pela sua sabedoria, e não apenas o seu destaque entre esses jovens trazidos de Judá, mas também a sua liderança diante dos seus amigos, era muito semelhante ao próprio nome do seu filho. Daniel foi dado o nome de Beltesazar em homenagem aos deuses, a um dos deuses de Nabucodonosor, e ao seu filho Nabucodonosor deu o nome de Belsazar, bem semelhante. Então a esposa, a rainha, lembra o rei. O seu pai Nabucodonosor lhe deu o nome de Beltesazar. Ele tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te revelará o significado da escrita. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que o meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria incomuns. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizer o seu significado. Mas eles, porém, não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se puder ler essa inscrição e me dizer o que significa, você será vestido com manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e governará sobre 1/3 do governo, do reino. Sim, observe a resposta de Daniel no verso 17, diante desse contexto em que o rei Belsazar
reinando sobre a Babilônia, com 1000 dos seus nobres, estavam ali se embebedando, inclusive utilizando os templos as taças do templo do Senhor, e diante de deuses de ouro, de prata, de metais preciosos, de pedras, diante desses materiais, Daniel é oferecido uma recompensa para receber algo, um benefício próprio, para ministrar da sabedoria, dos dons, do chamado que Deus lhe tinha dado. Então, por um lado está Belsazar com seus nobres, se alegrando com as suas riquezas. Por outro lado, veja a resposta de Daniel no verso 17. Daniel respondeu diante do rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, o teu pai, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Dada a alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todos os povos, nações e línguas tremiam diante dele e o temiam. Matavam a quem queria matar e poupavam a quem queria poupar. Promovia quem queria promover e humilhava a quem queria humilhar. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim com os bois, e o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem ele quer. Nós lemos sobre isso, Sim. sobre o que aconteceu com Nabucodonosor, que ele começou a ser tão orgulhoso. Quantas vezes na palavra de Deus tem repetido e repetido sobre o orgulho. Então, que em nome de Jesus o orgulho esteja longe das nossas vidas. Se nós vemos alguma raiz de orgulho, de vaidade, que nós possamos colocar diante de Deus e pedir: Senhor, tira isso de mim, ajuda-me a reconhecer o Senhor nos meus caminhos. Sim. Belsazar, filho de Nabucodonosor, certamente presenciou esse relato que Daniel acaba de nos dar aqui, sobre o qual nós lemos ontem em Daniel capítulo 4, porque Nabucodonosor já estava no final da sua vida quando isso aconteceu com ele. Ele foi humilhado por causa do seu orgulho, mas um dia ele levantou os olhos para o céu e o seu entendimento lhe voltou, quando então ele reconheceu e admitiu, confessou de coração a grandeza, a superioridade de Deus. Ele deu honra, glória e exaltação ao Deus dos céus. Daniel segue dizendo ao rei Belsazar: mas tu, Belsazar, o sucessor dele, não te humilhaste, embora soubeste de tudo isso. Esse é o verso que nós destacamos aqui hoje. O rei não se humilhou, apesar de saber. Quantos de nós temos aprendido mais da Bíblia, temos participado de cultos, participado de uma igreja, e o conhecimento, os relacionamentos que nós temos vem trazendo orgulho, mas pouca humildade. Então, o nosso chamado nesse capítulo é que nós possamos orar juntamente pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, para que Deus realmente abata do nosso coração todo orgulho, qualquer traço de arrogância, e nos dê um coração humilde para, mais do que conhecer, estarmos disponíveis a amar e a servir a Deus e ao nosso próximo. Eu vou reler esse verso 22. Mas tu, Belsazar, sucessor dele, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nela bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, ou seja, vocês veneraram essas imagens, seja do que elas foram feitas, que não podem ver, não podem ouvir e nem entender, mas não glorificaste ao Deus, em cujas mãos estão a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu essas palavras da inscrição. E Daniel simplesmente lê. Cada uma daquelas 4 palavras tem um significado em hebraico que Daniel prontamente revela ao rei. Diz assim, no verso 25. Mene, mene, tekel, parsim. Este é o significado dessas palavras. Mene. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez,
O teu reino foi dividido, entregue aos medos e aos persas. Mene significa contado, assim como tekel significa pesado e peres significa uma divisão, uma brecha, algo que é separado em duas partes. Então Daniel olhou aquela parede, a inscrição ainda estava lá e ele sabia o significado de cada uma daquelas palavras, prontamente revelando-os ao rei. E ele segue dizendo no verso 29. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram governante sobre 1/3 do reino. E naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Por mais que Daniel tivesse rejeitado as honrarias e as recompensas próprias, a humildade procede à honra, e o seu coração humilde disposto a servir, mesmo sem mencionar dinheiro, riquezas, servindo da parte do Senhor, Daniel ainda recebeu as honras que lhe foram prometidas. Aqui não fica claro por quanto tempo essa autoridade dada a Daniel e esses benefícios duraram, porque naquela mesma noite o rei Belsazar morreu, e a partir de amanhã, em Daniel 6 em diante, nós vamos ler histórias como Daniel na cova dos leões e outras revelações de Deus durante o reinado do rei Dário. Te convidamos a continuar acompanhando conosco, nós estamos aproximando da metade do livro de Daniel e nós te chamamos a meditar conosco nessa e na próxima semana, concluindo junto essa leitura desses milagres, desses relatos do cuidado de Deus sobre o seu povo e também algumas visões e revelações apocalípticas sobre as quais nós vamos ler a partir do capítulo 7 especialmente. Vamos orar então, pedindo a Deus esse coração humilde, que o conhecimento da palavra de Deus, que os relacionamentos que Ele nos dá resultem na nossa vida não em orgulho, mas sim em humildade, em serviço ao próximo, em amor verdadeiro para a glória de Deus. Sim, e hoje é um dia muito especial para nós também. Sim. Você que está aqui sempre conosco, nós sempre compartilhamos de momentos de pedidos de oração, sim, ou momentos de alegria. Hoje é aniversário do Micael, nosso filho, e nós celebramos muito, como se fosse, nós lembramos, né? Como se fosse hoje o dia que ele chegou, sim, sendo nosso primogênito, e que Deus abençoe muito a vida dele. Amém. E que ele possa continuar temendo ao Senhor e tendo prazer assim, e receba essa sabedoria que só vem de Deus, essa sabedoria, a humildade, tudo que vem, os princípios da palavra de Deus é que nós oramos. Então, se você faz aniversário esse mês, que nem minha sogra também, teve da minha cunhada, nossa família é cheia de aniversários em setembro, que você possa colocar também a sua vida, ou seu filho, ou um parente, um amigo, diante de Deus, e que Deus dê esse coração cheio de entendimento e sabedoria para cada uma dessas pessoas. Amém. Assim seja. Vamos orar juntos? Te damos graças, Pai, nesse dia especial, pela sua palavra que recebemos com alegria e gratidão. Te louvamos, Pai, com todos aqueles que podem se unir a nós nesse momento com ações de graças, reconhecendo que apesar dos desafios que temos na vida, apesar de dificuldades que cada um de nós enfrentamos em cada momento da nossa vida, reconhecemos que o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Reconhecemos que o Senhor tem nos dado tanto da sua bondade, da sua fidelidade, da tua bênção, e te louvamos, Pai, por todas as tuas bênçãos, por todas as provisões, por todo o cuidado e revelações, sim, que vem da parte do Senhor para nós e nossa família. Eu e a Rafa te louvamos hoje, especialmente pela vida do Micael, que hoje, sim, completa 13 anos. Amém, e declaramos sobre a vida dele, Jesus, Pai, e sobre todos aqueles filhos que são apresentados ao Senhor agora em oração. Amém, Senhor, essa palavra que o Senhor deu para a vida do Micael no dia em que ele nasceu, sim, que sobre ele esteja o teu Espírito Santo, sim, Pai, o Espírito que dá sabedoria e inteligência, amém, Senhor, o Espírito Jesus, que dá conselho e fortaleza, amém, o Espírito Senhor, que traz o conhecimento e o temor do Senhor. Amém, Pai, que nossos assim filhos possam viver na tua presença, sim, todos os dias de suas vidas, amém, e viverem, Senhor, o melhor que o Senhor tem preparado para eles. Amém. Algo que nós oramos especialmente, filhos, Pai, pela minha vida, Rafa, pela nossa família, e por todos que estão orando conosco, Pai, pelos cônjuges, pelos familiares, filhos, netos, que são apresentados agora em oração diante do Senhor.
É que o Senhor nos dê um coração humilde na Tua presença. Sim, Pai. E nos Dá-nos livre um de coração qualquer humilde. traço de orgulho, Sim, arrogância, Pai. soberba. Misericórdia, Tenha Senhor, em misericórdia nome de de Jesus. nós, Tenha Pai. E não misericórdia. permita que as riquezas que conquistamos com o passar dos anos, que os relacionamentos que desfrutamos como presentes do Senhor, não permita que a nossa maturidade, que as nossas conquistas ao longo dos anos desviem o nosso coração do Senhor e tomem a atenção dos nossos olhos. Livra-nos, Pai, de todo orgulho, de todo apego e nos dê um coração que seja verdadeiramente humilhado na presença do Senhor, para que o Senhor possa, o Senhor mesmo, nos exaltar a seu tempo, no devido momento, para a glória do Senhor. Dá-nos um coração segundo o Teu, Pai, um coração desapegado, um coração humilde e um coração que, à medida em que vai se enchendo do conhecimento do Senhor, se humilha mais e mais na Tua presença. É isso que nós oramos, abençoamos cada pessoa que está orando conosco agora e suas respectivas famílias. Sim, Senhor, Dedicamos em ao nome de Senhor, Jesus. Pai, com cada um daqueles que estão participando conosco de um período de jejum, seja por um ou poucos dias. Nós estamos chamando especialmente durante essa e a próxima semana, aqueles que desejam jejuar e orar pelas suas famílias, e nós pedimos que o Senhor venha honrar a atitude de fé de cada um, Amém, de modo Pai, que o que Teu assim nome seja glorificado. Nós oramos, Pai, e Te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe Graças a muito a Deus. sua vida, a sua família. Nós amamos estar aqui e estar aprendendo mais sobre a vida de Daniel, né, meu amor? Sim, tantas histórias tão interessantes e profundas que ele relata no seu livro. Amanhã nós vamos ler sobre Daniel na Cova dos Leões. Não deixe de acompanhar conosco, uma história tão interessante, mas Deus tem trazido perspectivas e revelações novas. Obrigado também por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora, para que também possam participar da leitura bíblica, da oração e dessa meditação diária conosco. Deus os abençoe, abençoe sua família, seu dia especialmente. Nós amamos muito vocês. Um abraço.